hoje a gente vai analisar o inglês do Rodrigo Santoro, a evolução do inglês dele, desde que ele começou a carreira dele lá em Hollywood até os dias de hoje. E ele realmente é um nome forte entre os brasileiros em Hollywood. Ele mostrou, ele está provando que falar inglês faz toda a diferença, tem construído essa carreira lá em Hollywood. Já atuou em filmes famosos como o 300, 300, As Panteras, já atuou no filme Lost, Golpista do Ano. Então realmente ele já fez muitos filmes e falar inglês foi a virada da vida dele, obviamente. O interessante é que ele aprendeu inglês depois de adulto. Então é muito legal a gente fazer essa análise para você ver que também pode aprender inglês mesmo depois de adulto. Então vamos para análise? Fala, poliglota querido, poliglota querida. A primeira entrevista ele deu em 2006. Bom, não é a primeira entrevista que ele deu, né? Mas a primeira entrevista que eu encontrei foi uma que ele deu em 2006, quando ele tava fazendo 300, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que estava o inglês dele naquela época. Ele já tava falando bem, mas vamos analisar, vamos ver a evolução, né? Vamos lá, ó. What king-like qualities do you possess? Or what qualifies you to be a king? Me? Myself? Yes, yourself. Do you have any king-like qualities? I don't know, man. I think we all have all those qualities, inside us. It's, it has to do with how you balance it, what you show, what you don't, what you feed, what you don't. I'm not like that guy, I can tell you that. I'm not, that ego-centered. But I do have everything mixed inside. Olha, a primeira coisa que eu vejo aqui, primeiro que o inglês dele já estava maravilhoso, né? Em 2006 já estava fantástico. Mas percebo um sotaque quando ele falou uma hora assim, I don't, o don't dele foi bem latino, assim, foi don't. Eu não sei explicar muito, mas foi porque o latim, ele é mais pesado, né? Você vê como é que eu falo desse jeito. O inglês não, o inglês é mais suave, né? Os músculos ficam mais relaxados. Então ele tava falando com os músculos bem rígidos. Às vezes se dá também por causa de um certo nervosismo ali, talvez. Não, ele não parece nervoso, né? Mas às vezes a pessoa não transparece, mas tá ali meio tensa com a entrevista, né? Vai dar uma entrevista com uma rede nacional, internacional, sei lá. Mas às vezes fica mais rígido mesmo. Mas notei isso. Notei que ele tava pensando muito antes de falar. Ele não tava tomando muito cuidado com as palavras. Ele tava usando muito you know. Isso é um vício de linguagem, né? Ficar falando, sabe? Não sei o que, sabe? Então, sabe? You know. Eu tava repetindo muito. Então, geralmente, quando a pessoa repete muito uma determinada expressão, como you know, like, tem gente que tá falando like. I don't know, like, if I go there, like. Quando a pessoa usa muito like, também demonstra uma certa falta de controle ainda da língua, né? Precisa pensar um pouco antes de falar. Então, foi o que eu notei nele no primeiro momento. Vamos continuar. The fighting that happens in the movie, your character doesn't do any fighting, so you didn't have to go through any of this fighting training, I'm assuming. Not the fighting training, just the other training where I have to build this towering, giant figure. So I did have to work out a lot. So that wasn't just special effects, it was your hard work. No, yeah, pretty much. All of us. The special effect, the CGI, it's basically the background. We worked in the blue screen. So, all the background it's CGI. It's almost like you're watching it as a guy who's trying to get into shape going, there ain't no way these people are this Everybody's buff. saying that, man. Well, if you guys should have been there, seen how much sweat we had all over the place. Did you also have to change your diet? I mean, what do you Yeah, it's what do you normally eat that you missed while you were trying to get into king-like shape? Hot chocolate. Chocolate, ice cream, stuff like that. But, just eating the right thing. I'm very healthy, actually, usually, normally. I like to eat healthy. Olha só, eu senti agora aqui, ó. Primeiro assim, eu percebi que ao longo da entrevista ele foi relaxando realmente. Eu acho que no início ele ainda estava um pouco tenso. Apesar de estar super acostumado com as câmeras, né? É normal a gente ficar meio tenso ali, ainda mais falar em outra língua. Ele era um ator novo em Hollywood, né? E aí eu percebo que com o tempo ele foi relaxando, o inglês dele aqui tá mais suave, ele tá falando com menos sotaque. A pronúncia dele, gente, é muito boa, é maravilhosa a pronúncia dele, né, nessa entrevista. Enfim, e considerando aqui, gente, que o Rodrigo Santoro, ele tem, ou tinha, não sei se ainda tem, um coach de inglês, uma pessoa ali ajudando ele com a pronúncia pra melhorar, pra ele conseguir fazer essas conexões das palavras que ele faz. Ele pronuncia as palavras como um americano, basicamente, né? Mas nesse momento aqui, eu notei que ele ficou um pouco inseguro de qual palavra usar, né? Ele falou assim, I eat healthy, usually, ele falou usually, aí depois normally. Eu acho que ele ficou meio inseguro, às vezes acontece, né? A gente fica assim,
será que essa palavra é legal aqui? Vou usar outra. Ele usou usually, eu acho até que era melhor do que o normally. Sei lá, era a mesma coisa. Mas, enfim, ele trocou uma pela outra. Isso mostra uma certa insegurança ali. Será que eu tô usando a palavra certa? E é ótimo a gente ver isso, né, gente? Porque ele com esse nível topzera de inglês, ainda ficava meio na dúvida, será que eu tô usando a palavra certa, será que não tô, né? Fica se rephrasing, né? Tipo, se parafraseando, falando por cima dele mesmo, né? Porque fica um impostorzinho lá falando assim, não é essa palavra, é outra palavra. A gente tem isso quando a gente fala outro idioma. E o Rodrigo Santoro, pelo visto, é um ser humano como qualquer outro, não é mesmo? Então foi o que eu observei nessa entrevista. Agora eu acho que a gente já pode ir pra outra, porque eu não sei se eu vou notar muita coisa, assim, diferente nessa. Já vou pra outra entrevista, tá? Pro vídeo não ficar muito longo e cansativo. Essa outra entrevista ele fez em 2020, quando ele estava lançando o filme Reprisal. Vou deixar você pesquisar no Google que filme Reprisal é esse em português, que eu não sei. Mas enfim, vamos ver como é que foi a entrevista dele. Ele arrasou essa entrevista, gente. Of this show because I love a good femme fatale story, and it kind of got me from the first, like, the opening scene. So can you kind of break down the plot a little bit? Okay, yeah, femme fatale. I'm gonna go with that. Okay. So, it's like a hyper noir story that follows this relentless femme fatale who, after being left for dead, sets out to take revenge on her own brother and his gang of gearheads. It's pretty much, I think, Reprisal, it's a vengeance story that revolves around the theme of femme. Bom, gente, você notou alguma diferença aqui? Fala pra mim nos comentários se você notou alguma diferença entre a primeira entrevista e essa. E também se inscreva, bendito, por favor, no canal, dê o seu like. A maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Isso não é bom pro meu canal, é importante pra você me dar o seu apoio, apoiar o meu trabalho. O seu pagamento, eu falo que é deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, por favor, faça isso por mim. Mas o que eu ia falar desse vídeo é o seguinte, gente, que aqui ele parece um americano. Eu noto muita diferença. Pra mim, gente, eu não sei se alguém aí que entenda muito de inglês vai ter a mesma impressão que eu, mas pra mim, parece que ele tem um certo sotaque do sul dos Estados Unidos, sabe? Do Texas. Parece que ele tem um sotaque de lá do sul, sabe? Não é um sotaque muito popular, vamos dizer assim, sabe? Da maior parte. Tudo bem que assim, sotaque muda mesmo, né? Mas o sotaque que eu reparo nele é um sotaque meio do sul dos Estados Unidos, aquele sotaque tipo do Matthew McConaughey, tipo do, sei lá, que eu lembro do Matthew McConaughey, da galera lá do sul, do Texas e tal. E tá perfeito. O inglês dele aqui basicamente tá perfeito, né? Mas vamos continuar vendo, porque tem uma parte que aparece ali no filme e eu quero fazer observações. The one you're born into and the one you find along the way, you know? That's sort of like the log line, and the show explores like all these incredible, interesting, dark characters that have done a lot of stuff in their pasts, and the show explores, you know, why they made those decisions and so on. Você consegue perceber, olha, importante, dica fonética pra você. Você consegue perceber que ele posiciona a voz dele aqui na garganta, ele fala desse jeito. Você consegue perceber? A língua inglesa, ela é posicionada diferente do português mesmo. Eu, às vezes, tenho certa dificuldade, eu me exercito, mas eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de fazer esse posicionamento, porque a voz brasileira, a voz, né, quando a gente fala português, ela é muito anasalada. A gente fala pelo nariz mesmo, né? A gente não fala desse jeito. Imagina eu falando desse jeito em português. Mas quando eu falo... Nem sei que é verdade, não parece mulher agora não falando. Mas quando a gente fala inglês, quando falo inglês, eu muitas vezes posiciono desse jeito aqui a voz, ó, saindo aqui pela garganta. E ele faz isso. E isso é uma dica pra você soar mais natural em inglês. Você falar pela garganta, em vez de ficar falando pelo nariz. Você consegue perceber a diferença da voz? Ele já tem esse treino, ele já tá muito bem treinado pra isso, porque ele tem um preparador vocal, com toda a certeza. E ele também não tá falando mais aquele you know. No outro ele tava mais garoteando, né, no inglês. Agora não, agora ele está confiante. Parece que o inglês realmente é a segunda língua dele, praticamente nativo, né, assim, praticamente a língua materna dele. Agora vamos ver a parte do filme. I said, you look fragile. Maddie. This is your candidate. Take him back.
do your thing. Tá explicado agora aqui por que ele tava com aquele sotaque meio lá de texano, de sulista do Brasil, porque o personagem dele tem essa característica, tem um certo sotaque. Posso estar errada, não sei sobre o filme, não sei onde se passa, não sei se a intenção era essa, mas ele não tem um sotaque tipo de Nova York, definitivamente não tem sotaque da Flórida, que já morei na Flórida, não tem sotaque da Califórnia, que eu já morei na Califórnia. Então esses 3 lugares que eu já morei, lá perto de Nova York, Flórida e Califórnia, o sotaque dele não é desses lugares. Eu noto um sotaque mais sulista e eu acho que é por causa do personagem, né? Mas, gente, perfeito, né? O que você acha? Você acha que o inglês dele é perfeito? Você percebe algum sotaque de brasileiro? Me fala ali nos comentários, que eu quero muito saber a sua impressão, o que você achou do inglês do Rodrigo Santoro. Me fala nos comentários também qual famoso você gostaria que eu analisasse o inglês. E se você quer ganhar confiança também, porque pro Rodrigo Santoro chegar até aqui, ele teve que vencer o medo de falar na frente dos outros, a insegurança, como a gente viu lá no início, né, da carreira dele, que ele ainda tava rateando um pouquinho no inglês. Então, se você quer falar inglês com confiança, sem ansiedade, sem medo, baixe o meu e-book, adquira o meu e-book que tá lá no primeiro comentário, ou então faça parte do meu grupo de Brainwalkers e fale inglês em 3 meses. Comece a se comunicar com segurança, confiança em inglês, com técnicas da neurociência. Também o link tá ali na descrição e no primeiro comentário. Faça parte do meu grupo, eu tenho certeza que você vai colher excelentes resultados para você construir uma carreira também, gente. Pelo amor de Deus, inglês é tudo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e me siga no Instagram para receber dicas todos os dias como falar inglês mais rápido e com confiança, tá bom? Beijo grande and see you guys around!